como é de fato e de verdade entrar pela porta estreita e o que é a porta larga. Então, vem conosco, porque hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no mais uma roda de parola, os Paroleiros. Estamos aqui ao nosso lado, Visconde de Sabugosa, e do outro lado aqui, Xandão. Estamos aqui hoje para falar a respeito de uma porta estreita. Hoje nós não estamos aqui com o nosso decano, que logo, ou melhor, logo não, essa semana ele já se tornou, se eu não me engano, sexagenário, já está entrando nesse novo tempo, nesse novo ciclo, é por isso que ele não está aqui hoje. Está lá comendo o seu bolo, está comendo a sua coxinha, está comendo a sua empadinha com a sua família e não nos convidou, mas está tudo certo. Muito bom, Paulinho, Xandão, estamos aqui mais uma vez nessa roda de parola. E aí, o que você me diz, Visconde de Sabugosa? Eu ia te chamar de um nome, mas eu prefiro não, porque senão vão derrubar nosso vídeo, né? Mas é que tem um calvo muito em evidência. Eu sei. Tem um calvo e muito em evidência nos nossos dias. Eu sei. Mas vamos ficar assim, ó, vamos ficar por Eliseu. Vamos deixar por Eliseu, tá? Vamos falar a verdade sobre... Vamos falar a verdade sobre o Arthur. São 22 horas e 49 minutos que nós estamos gravando. Essa é a hora de idoso estar dormindo, tá? Então é por isso que o Arthur não está aqui com a gente, tá? Nós estamos até reformulando meios de gravar os paroleiros. Mande seu currículo para cá, se você está aí. Exato. Fazer parte da nossa parola. Estamos contratando, hein? Você vê aqui, ó, já entrou usando quadro, estamos reformulando o elenco aqui. Reformulando o elenco, né? Porque gravar 3 horas da tarde a gente não pode, né? Só o senhor aposentado para fazer isso. Então, no final das contas, né, a possibilidade que a gente tem é meio que abrir o processo seletivo. Estamos no LinkedIn. Não brinca, não. Porque do jeito que o Arthur é capaz de abrir o LinkedIn dos paroleiros. Boa. Mas tudo bem. Isso aqui vai ficar para o corte e com certeza... E com certeza vai ficar para os bastidores. Bom, mas vamos começar, porque senão depois, de fato, vai ter um processo seletivo e todo mundo vai ser demitido aqui, porque o nosso chefe hoje não está aqui. Bom, Paulinho, Xandão, muito bom estar aqui hoje. Nós estamos aí dando continuidade no Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da porta estreita, vamos falar um pouquinho do que significa essa porta larga, o que diz respeito, o que Jesus está falando a esse respeito, né? E quando nós vamos falar lá de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13, ele vai falar o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida, né? E são poucos os que se acertam, pelo menos essa é a versão que eu estou utilizando com ela. Paulinho, o que significa essa porta? Será que Jesus estava falando a respeito de fazer regime? Significa algo nesse sentido? O que Jesus estava falando aí? Espera aí que eu estou com a minha lâmpada aqui. A minha lâmpada não está resolvendo aqui. Eu já decidiu ficar... Acho que ela está achando que é Natal. Aí, nossa, apaga essa toda hora. Você ficou falando mal do Arthur? Isso daí é urucubaca, tá? Olha, é verdade. É o Exu da live. Ó. Olha só, Will. Vamos lá.
não tem a ver com regime, mas tem a ver com algo que, para fazer regime, é necessário, que é a tal da disciplina, né? A porta estreita, ela requer disciplina. Passar pela porta estreita requer disciplina. E por que eu digo que requer disciplina? Porque a vida cristã, ela não é desordenada. Não existe meios de eu viver uma vida cristã desordenada. Primeiro, porque já existe todo um ordenamento acerca do que seja a vida cristã, né? E segundo, esse ordenamento aponta para uma vivência que é diferente do que seria a minha vida se a minha vida permanecesse nas minhas mãos. 2 Coríntios 5, 16, 17, a palavra diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então eu sou uma nova criatura. O que é esse coisas velhas? O que esse coisas velhas pressupõe? Esse coisas velhas pressupõe tudo, inclusive a minha velha vida, né? Para me apoiar, para afirmar isso, eu me apoio, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 3, quando a palavra diz: pois morrestes, e a vossa nova vida está escondida com Cristo em Deus. Né? Então, eu morri para mim mesmo, isso é parte das coisas velhas que já passaram, o meu velho caráter, as minhas velhas características, as minhas velhas preferências, enfim, a minha velha criatura, né? Tudo isso morreu, a minha nova vida está manifesta a partir de agora, e por consequência, agora, tudo que eu vou viver manifesta Cristo. Por quê? Porque tudo que eu vou viver, na verdade, é Cristo. Em Gálatas, capítulo 2, dos versos 19 e 20, a palavra diz que o apóstolo Paulo ele escreve, né? Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E agora, a nova vida que eu vivo é a vida de Deus em mim. O apóstolo Paulo ele vai deixar isso claro. Então, a disciplina, que eu digo que é um elemento essencial, fundamental, para que eu viva a perspectiva da porta estreita, né? Ela vai, na verdade, ser a disciplina por manter a vida de Cristo acesa no meu testemunho, no meu dia a dia, né? Matando a minha velha criatura o tempo todo, vencendo as tentações e não permitindo que o pecado seja o resultado de tentações na minha vida, né? Não dando o próximo passo, né, de distanciamento, de afastamento do Senhor, mas me mantendo na presença dele, ou seja, vou mantendo a minha velha criatura morta, vou mantendo Cristo vivo em mim, né, e isso tudo diz respeito à disciplina. Agora, nem é só isso, Will, que me chama tanto a atenção nesse texto, mas o que me chama a atenção de uma maneira assustadora são as proporções que esse texto trabalha. A palavra diz: muitos erram a porta, muitos entram pela porta errada, poucos entram pela porta certa, né? Eu me lembro de algumas proporções que a Bíblia traz para mim e para você, né? Quando, por exemplo, a palavra fala de tantos que morreram no deserto, né? Vamos voltar lá atrás, na caminhada de 40 anos no deserto, tantos que morreram no deserto em detrimento de tão poucos que entraram na terra prometida, né? Josué, Calebe, né? Que foram os poucos que entraram na terra prometida mediante tantos que morreram, né? O salmista, vamos para outra proporção, o salmista ele diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não vai ser atingido. Outra proporção que a gente enxerga na palavra do Senhor, Davi pequenininho, molequinho, menininho, com pedra na mão, derrubando um Golias, derrubando um gigante, herói de guerra, né? Todo armado, todo parafernado para uma batalha, né? Outra proporção ou outras proporções que a gente vai vendo na palavra do Senhor acerca de salvação, acerca de livramento, nós vamos enxergando tantas proporções que vão deixando claro, que vão aclarando essa realidade de que a porta é estreita, de que o caminho de Deus, de que o andar com Cristo, o andar com o Senhor, não é uma tarefa tão popular assim, tão simples
assim, né? Essa disciplina, este grau de renúncia, este grau de entrega não é algo tão simples assim. Então, não à toa que a palavra traz essa advertência tão séria já nas linhas finais do Sermão do Monte, Will. Estava lendo aqui enquanto estava falando, em Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim, né? Portanto, também nós que temos visto que temos rodeados com tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? E aí eu estava vendo aqui a palavra vida, né? Do verso 14, significa zoe, né? Ou seja, a vida de Deus, ou seja, a vida plena, a vida pleroma. E aí, olha que interessante, né? Quando ele está falando, entrai pela porta estreita, o autor de Hebreus, como você bem sabe, né, Paulo, escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, né? Que então eu tenho que me desembaraçar. O apóstolo Pelo apóstolo Paulo Amêndola. O apóstolo Paulo Amêndola, quando ele... a gente vai ser todo demitido daqui, é o que eu estou falando. Ó, quando ele está falando aqui em Hebreus, ele está falando, olha, para a gente se desembaraçar daquilo que é peso, daquilo que é pecado. Tem um livro do Max Lucado, que a capa é um mochileiro, né? Que ele fala a respeito de você abrir mão daquilo que você está carregando peso, porque isso te atrapalha a você alcançar uma velocidade e correr a carreira que Deus ele te propôs, né? E aí o autor de Hebreus, você que está nos assistindo, eu só fiz uma brincadeira com o Paulinho, que faz tempo que a gente não grava junto, e ele gosta, assim, quando eu faço essas brincadeiras, tal, no privado, ele fala, cara, eu gosto quando você faz aquelas brincadeirinhas comigo, tal. Só para você que está nos ouvindo, nos assistindo, não tem muita clareza quem escreveu o livro de Hebreus. Tem algumas pessoas que dizem que foi o Paulo, tem outras pessoas que traduzem que, na verdade, foi um outros autores e tal, mas era só para fazer um trocadilho para deixar o nosso teólogo aqui completamente fora do prumo. Bom, e aí, né, quando Jesus está falando a esse respeito de entrar pela porta estreita, a palavra zoe significa a vida de Deus, né, uma vida plena, uma vida cheia. E olha que interessante, né? Então, a partir do momento que eu me descarrego, eu tiro todo esse peso, eu vou correr a carreira que me foi proposta, e aí, aquilo que está em Isaías, capítulo 1, verso 19, né? Então, eu vou comer o melhor da terra. Isso significa dizer que todas as vezes que eu me dedico a viver uma vida de santificação, a viver uma vida de renúncia, né? A própria palavra vai dizer a respeito de que Jesus ele diz assim, olha, se você quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aí você começa a entrar num propósito de consagração. Então, a porta ela é estreita porque, de fato, de verdade, eu vou precisar viver uma vida de consagração. Eu vou ter que viver uma vida de renúncia, eu vou ter que abrir mão daquilo que me impede de correr a carreira que me foi proposta. E isso faz com que, muitas vezes, aquilo que eu estou carregando, né, não é porque o Xandão está aqui, a gente já falou muitas vezes aqui em outras parolas, mas o Xandão, ele, diferente dos outros aqui, que fica inventando história, que me tirou da sarjeta, de fato, o Xandão ele participou da minha conversão. E uma das coisas que o Xandão falava muito, na época da minha conversão, e eu acho que é até que um estigma da família Fiorini, vamos falar assim, que é falar sobre santificação, falar de forma muito contundente, né? Então, muitas vezes nós estamos deixando de experimentar, de correr aquilo que nos foi proposto, porque literalmente nós não estamos vivendo uma vida de santificação, uma vida de consagração, uma vida de renúncia, de abrir mão daquilo que nos impede de correr a carreira. E por conta disso, eu carregando esse peso, aqui eu estou apontando para algo que isso me impede de seguir. E aí, o próprio Cristo vai dizer, olha, e aí você vai entender que você não vai conseguir passar por aquela porta, né? Xan, aí é com você, meu amigo, direto de Auroraville, em São Paulo, Massachusetts. Amém. Eu acho que é legal a gente
ver um Jesus que está sempre nos dando dicas, né? Ele nunca, não nos vendeu dificuldade para colher facilidade. Ele sempre foi muito sincero, né? Sempre foi muito verdadeiro. Olha, vocês vão ter que entrar por uma porta estreita. Ele é legal que ele é um verbo de ação, né? Entrai. Ele falou, entra, você vai ter que caminhar, você vai ter que fazer essa trajetória na tua vida. E aí eu fiquei pensando muitas vezes, eu como gordinho, eu tenho que calcular quando eu vou para algum lugar. É sério. Eu ia em alguns brinquedos no antigo Play Center, para quem está nos ouvindo, e eu sabia, foi, isso aqui não dá para mim, cara. Eu era sincero, isso aqui não é... E eu tinha que estar sempre calculando, prestando atenção. E aí, quando vocês estavam falando, eu estava pensando nisso. Falei, a gente precisa entender que Jesus está dando uma ordem e a gente precisa prestar atenção, né, no que vai ser essa nova vida. Né? O Paulinho falou de abrir mão, de deixar o antigo eu, que agora é Cristo que vive em mim. Né? Então também fiquei pensando assim, da mesma maneira que Jesus falou assim, olha, é estreito, vocês vão ter que abrir mão da vida de vocês, do eu, né? Vai ter que deixar o ego, várias coisas para trás, vai sofrer perseguição, vai sofrer luta, vai ter que dizer não quando você quer dizer sim para algumas coisas. Mas aí o Paulinho falou um negócio interessante, agora eu vivo uma vida em que Cristo vive em mim. E nisso eu pensei assim, Jesus não nos deixou órfãos. A gente vai passar por esse caminho estreito, mas ele deixou o Espírito Santo conosco. Então ele quer alguém da mesma essência que a dele, que vai estar nos acompanhando neste caminho estreito. Que muitas vezes quando a gente pensar em desistir, né, pensar até, falar, meu, vou lá para outra porta que tudo ali é mais fácil, ele vai estar nos sustentando, né, nos incentivando a não partir para o caminho que é mais fácil. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas para que todos sejam salvos, todos têm que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, né, e seguir a Jesus. E isso não é fácil. Se fosse fácil, a gente não veria tanta gente que caiu por aí, pelo caminho, que ficou pelo meio do caminho, né? Mas o que me chamou a atenção, assim, Jesus primeiro dá uma ordem, entra aí, vocês vão entrar por essa porta. É estreito, vai ter que calcular, vai ter que decidir, vai ter que abnegar, mas ele termina, acho que Mateus, né, um finalzinho de Mateus, não termina o livro dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, por mais que seja 28, difícil... 28, 20? 28, 20 de Mateus. Então, por mais que esteja difícil, ele fez uma promessa, eu vou estar com vocês todos os dias. Porque tem dia que realmente a gente quer chutar o balde, falar, cara, tá difícil, mas o segredo é permanecer com ele. Eu estava procurando aqui, já que o Xandão ele falou sobre o verbo entrar. O verbo entrar, ele no original é um aoristo, né? Isso para mim é muito interessante. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu sei que nós prometemos que nós não iríamos falar de palavras difíceis, mas aqui é interessante você saber que quando Jesus ele está falando sobre isso, o tempo verbal aqui, ele é um tempo que nós não temos na língua portuguesa. O mais próximo que nós teríamos, assim, tipo, falando muito zoado, mas seria o mais próximo, seria um pretérito imperfeito, né? Ou seja, algo que começou lá atrás e continuou, mas não é assim, na verdade, né? É um tempo verbal que, infelizmente, nós não temos no português, que diz respeito a algo que começou lá atrás, continua e vai até o futuro, né? Então, assim, é algo que é atemporal. Então, quando ele fala entrai aqui, e no sentido imperativo, ele está dizendo, olha, isso daqui é todo um processo na sua vida. E esse processo diz respeito a sempre viver uma vida de renúncia.
E esse processo de entrar, ou seja, nós poderíamos dizer assim, né, Paulinho, seria eu entrei, estou entrando e continuo entrando, né? Não tem como, né? Eu sei que você que nos assistindo aqui fala que a língua portuguesa ela é riquíssima, é nada, gente. Se fosse, nós teríamos um tempo verbal assim. Aí a gente tem que ficar inventando aqui na parola, e você que está nos assistindo vai achar que nós três aqui estamos inventando as coisas. E não é, você pode ver, é um arruído aqui, entendeu? Will, mas a língua portuguesa é filha do grego, né? E o Novo Testamento está escrito em grego, né? Então deve ser aquele grego da Sé lá, daquele lanche lá, né? Só pode ser, porque a gente não tem isso aqui no português. Agora, olha só, outra palavra no auristo, né? Do grego, é o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, que pressupõe assim, enquanto você está indo, o tempo todo você está indo, o tempo todo você está caminhando, né? Não importa onde você esteja, pregue o evangelho. Aqui é a mesma coisa, o entrar na porta estreita pressupõe conversões que nós precisamos ter todos os dias, pressupõe decisões que nós vamos tomar todos os dias, que dizem respeito a uma renúncia que eu já fiz no passado, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, que diz respeito à minha perspectiva de futuro, aos meus projetos de futuro, que diz respeito naquilo que eu estou vivendo agora, né? Então, o entrar, ele pressupõe isso daqui. Você quer ver um auristo explicado no Novo Testamento? 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo dizendo assim, orai sem cessar. Né? Isso pressupõe que ontem orei, agora estou orando, amanhã vou orar. Ou seja, ontem eu estive na presença de Deus, né, falando com Ele, ouvindo Ele, agora eu estou na mesma condição, amanhã estarei nessa mesma condição. É isso daí que deve conotar, Will, a nossa escolha constante pela porta estreita. Aí a gente volta lá naquela palavra que eu coloquei como uma definição para explicar a porta estreita, a disciplina, né? Porque a disciplina requer algo constante e constante e constante que vai acontecer o tempo todo. Xandão, você vai só falar, ok, isso aí mesmo, ou você vai fazer um complemento? Lembra que nós estamos aqui no período de experiência, hein, por favor. E aí tá no mudo, ó lá, já até muteou já o dele lá para falar, não vou falar nada, tá certo. Eu sempre esqueço, mas eu concordo com tudo que foi dito aí, né? Mas só para fazer um complemento ao que o Paulinho falou, por que a pessoa vai lá e ela é disciplinada para um exercício físico, ela está ali querendo, ela tem um objetivo, talvez seja a construção de um corpo, só um emagrecimento, né, o estético ou até por saúde, né? E o objetivo final da porta estreita é o que a gente vai encontrar, que é uma vida eterna com Deus. É uma vida em abundante que a gente vai viver todos esses dias, como foi citado por vocês dois, né, que é constantemente, porque quando a gente está se negando, quando a gente está se submetendo ao Senhor, ao mesmo tempo a gente está tendo as experiências com Deus aqui na Terra, e aí é o que Paulo diz, aqui nós o veremos em parte, mas um dia o veremos como ele é. E aí esse veremos como ele é o resultado final dessa abnegação, da gente ter conseguido passar por essa porta todos os dias. E qual foi o grande resultado? O grande resultado é que nós chegamos diante dele. E vamos ouvir aquele entrai, né? Benditos o meu Pai. Muito bem, pessoal, eu sei que esse primeiro bloco foi fascinante, eu imagino que você deva ter dado muita gargalhada conosco, mas sabe, nós falamos de coisas aqui preciosas para que você possa, como diz o apóstolo Paulo, encher o teu bom depósito e poder fazer como o próprio autor de Provérbios, ele diz assim que o justo é como a luz de aurora, que vai crescendo, crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Sabe, Paroleiros também é cultura e você está crescendo aqui entre nós. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook,
Nós estamos no Spotify, se você gosta do formato de podcast. Estamos no Deezer e no Amazon Music. Então, siga-nos e compartilhe. Não seja ruim, seja uma pessoa do bem. Sabe de uma coisa? Tiago disse, você sabe que você deve fazer o bem e você não faz, você está pecando. Então, meu irmão, compartilha, sabe? Toca em outras vidas, porque paroleiro também é salvação. Vamos nos ver agora no segundo bloco. Visconde, muito bom estar aqui com você. 04, tremendamente aí de Auroraville. E nós nos vemos no segundo bloco. Beijo no coração. Até lá.